Shalom, shalom. Eu vou estar contando uma visão em um tempo que estive em oração e no momento em que eu estava adorando a Deus, totalmente desconecto deste contexto desta visão, porque eu estava orando, adorando, me voltando ao Pai Celestial. E antes disso, eu gostaria de fazer um minuto de oração e render graças ao grande e eterno Deus, digno de toda honra, glória e louvor para sempre. Maravilhoso e eterno Deus, eu quero agradecer-te, ó Deus Todo-Poderoso, por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Eu não sou merecedor, não sou digno, mas eu louvo a Ti, eu elogio o Teu nome, porque assim o Senhor quiseste. Nada sou, mas o Senhor é tudo em todos nós. E assim também, Senhor, te damos honras e glórias, porque o Teu nome é o Senhor, é o Teu caráter, é a Tua personalidade, é o Senhor, ó Pai. É quem deve ser conhecida, a Tua palavra divulgada e conhecida, experimentada e vivenciada. E assim, Senhor, eu peço que o Teu condutor, que o Teu ajudador, o Espírito do Senhor, o Espírito de verdade, ponha as Tuas palavras nas nossas bocas e também assim nos ajude sempre em tudo, nos dá discernimento e entendimento, conforme aquilo que também o Senhor nos permitiu ver e saber. Assim, Senhor, te dou graças e te louvo nos méritos, no nome da pessoa bendita do Teu Filho amado Jesus o Cristo. Amém. Meus queridos, eu quero ser bem breve. Antes disso, deixar um versículo da palavra que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 18, que diz: Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ponto. Esta passagem bíblica, ela fala de algo dentro de um contexto da visão, como havia dito, estava adorando ao Pai, estava voltando a Ele em um momento também, ali com os meus olhos fechados, totalmente desconecto deste contexto, eu me vi por sobre um lugar que eu identifiquei. Enquanto eu falava ali com o Senhor, eu fui como que transportado a um lugar e eu estava a uma altura, eu não sei, talvez uns 6 metros por aí de altura. E ali eu via um movimento rápido de um homem que eu podia ver que ele estava de costa, eu via, na verdade, as costas dele, eu via que ele tinha algo sobre a cabeça, era como uma mitra sacerdotal. Eu, a princípio, não soube que ele era um sacerdote, a não ser que no entendimento sinalizou que ele era um sacerdote e que, na verdade, ele era um sumo sacerdote, né? Porque as suas vestes, elas eram vestes, não eram brancas, mas eu achei interessante aqueles segundos rápidos que eu pude ver totalmente na visão dos sentidos, porque era uma parte, não sei, uma ala do templo. E eu via que ele se movia rápido, andava rápido ali, e existia algumas coisas no meio ali daquela parte do templo. Eu não sei bem ao certo em que lugar que era, se ali era a parte do átrio, ele estava para entrar, ou se era até mesmo a parte dos santos, né? Não o Santo dos Santos, mas ali, conforme ele estava se movendo, ele estava fazendo algo de costas muito rápido e andava, e as suas vestes eram de cor meio roxa, meio escarlata, alguma coisa assim. Não eram vestes brancas, como de sacerdote. Então entendi que ele não era um simples sacerdote, mas só que algo me chamou a atenção, porque conforme ele estava se movimentando e eu via ele de costas, eu via ele naquela altura que eu estava por cima, sobre, é, eu olhei para o lado das costas dele, em direção às costas dele, na parte do chão, se acendeu um fogo. E aquele fogo, ele desenhou, aquele fogo, ele escreveu 666. E logo uma voz falou. A voz falou comigo e disse: Eles cultuarão
o 666. E eu fiquei espantado neste momento de oração. E eu fiquei encucado o porquê que isto aconteceu, porquê que o Senhor me permitiu saber a respeito desta visão. Gostaria que vocês ponderassem, refletissem sobre isto, porque logo então me veio o que está escrito nos textos da Bíblia Sagrada que eu gostaria de compartilhar com vocês. Este foi o primeiro texto que nós lemos aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 13, versículo de número 18. Porém, existe ainda outros textos, como no livro de 1 Reis, no capítulo de número 10, no versículo de número 14, que diz assim, 14 e 15, que diz assim, 1 Reis, capítulo 10, versículo 14 e 15. E o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano era de 666 talentos de ouro. Versículo 15. Além do que entrava dos negociantes e do contrato dos especieiros e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Então, aqui também é um texto claríssimo que fala a respeito deste número 666. E aqui fala a respeito do reino de Shlomo, que significa pacífico, aquele que tem a paz, aquele que tem a Shalom, né? E Salomão, ele reflete muito também no reinado do ungido Messias, porque ele era filho de Davi, da qual também o Senhor havia prometido para Davi, dizendo que o seu filho, isso é, o seu descendente, ele reinará para sempre. Então, também a partir de Salomão, viria um descendente que reinaria para sempre, isto é, a descendência de Davi, que é a descendência de Judá, que ele era judeu. A partir do seu filho Salomão, viria o rei Messias, do qual reinará para sempre. E esta promessa, ela está falando a respeito, né, de um rei, que é o Senhor Jesus Cristo, que nós sabemos, e que Salomão agora está tipificando o seu reinado. E no reinado de Salomão, era trazido para ele 666 talentos de ouro, ou seja, talentos aí, se não me engano, é mais de 20 quilos, né? Então, vezes 666, então era muito quilos de ouro, toneladas de ouro, que vinha todos os anos para Salomão no seu reinado. Da qual também no versículo anterior, versículo 13, diz: E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. Então aí começa a se dizer que o peso de ouro que era trazido para Salomão era de 666 talentos de ouro, que também vinha, né, dos negociantes, e também aí havia um contrato entre eles, que inclusive eram reis da Arábia. Então nós vemos que houve aí um tempo de paz para o povo judeu, né, tipificando aqui o reinado do rei Messias, que é Jesus Cristo de Nazaré, que é Yeshua, que é o Senhor Jesus, que é a salvação real, né, para todo aquele que nele crê. E nós vemos então que era como que houvesse um contrato, houvesse acordos, houvesse então outros reis que mantinham a sua palavra, que mantinham aí um reino pacífico, um governo pacífico juntamente com Salomão, da qual tipifica aí o homem da paz, né, que é Shlomo, aquele que é pacífico, aquele que tem a paz. E nós vemos que ele estava também aí em acordo com estes reis da sua época, que eram aí da região da Arábia. E outra passagem da Bíblia também, que nos diz aqui no livro de Esdras, no livro de Ezra, né, que significa ajuda, socorro, auxílio, Esdras. Esdras, aqui no capítulo de número 2, no versículo de número 13, que diz
A princípio, eu vou voltar no primeiro versículo e depois eu vou para o número 13, que diz assim, primeiro versículo de Esdras do seu capítulo 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, que inclusive aqui é o nome de Jesus, né? Yeshua em hebraico. Neemias, Seraías, Elaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baana, o número dos homens do povo de Israel. Aqui no versículo de número 13 diz, os filhos de Adonicam, 666. Então, aqui dentro deste texto, nós vemos que quando o povo de Israel que estava no cativeiro babilônico, aqueles 70 anos, agora, quando o Senhor agora restaura eles, né, faz a sua sorte mudar e eles voltam da terra da Babilônia, da qual estavam exilados por Nabucodonosor, e eles foram transportados da Babilônia para Jerusalém e Judá, para retornarem à sua cidade novamente, Natal. E então aqui é citado o nome dos homens principais, né, de chefes e daqueles que estavam ali juntamente com eles, dos seus filhos. Então nós vemos que aqui no versículo de número 13 fala que tem um homem, né, os filhos de Adonicam, 666. E não é por acaso que nestes dois versículos da Bíblia, de 1 Reis, capítulo de número 10, e de Esdras, capítulo de número 2, tem este número de 666, a qual João, do Apocalipse, ele relata. Ali, aquele que tem sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, o número daquela fera, porque é número de homem, ou seja, descrição de homem. E o seu número é 666. Isto acontecia muito dentro das escrituras quando um judeu, por exemplo, ele queria fazer uma associação com outros versículos, então ele citava alguma parte, algo que estava um conhecimento oculto dentro daqueles versículos estavam algumas palavras, algo que estava relacionado com aquelas palavras, então ele ia e citava. Então ele acabou citando, né, por ordem divina, esse 666 como o número da besta. E quando nós vemos que, por exemplo, por que neste versículo 13 é citado que aí existia os filhos de Adonicam, né? Adonicam significa Adoni, meu senhor, e Cam significa levantou, levanta. Então, nós vemos que quando o povo saiu da Babilônia, naquele tempo passado, o povo de Judá, as duas tribos, Judá e Benjamim, né, que eram as maiores, a casa de Judá, retornaram da Babilônia para Jerusalém. Nós vemos que eles foram então levantados pelo Senhor novamente. E quando eles estão aqui levantados pelo Senhor, aqui está dentro de um contexto, conforme o versículo 2, né, o contexto de um governo novamente ao povo de Israel, um governo político, e também cita aqui, né, nomes de sacerdotes, cita nomes de sacerdotes, de classes de sacerdotes. Então nós vemos que aqui, né, por exemplo, aqui é citado Zorobabel, aqui é citado Jesua, né, e nós vemos aí que tudo isso faz parte de um contexto, né, por exemplo, nós vemos que no livro de Apocalipse, né, capítulo, aliás, capítulo de número 11, está escrito que foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar, e os que nele adoram. Os que naquele adoram. Então, mas deixa a parte, o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. Então nós vemos aqui que no livro de Apocalipse, capítulo de número 11, né, o que dá a entender é que
haverá 3 anos e meios, 42 meses ou 1260 dias, que é justamente a metade da tribulação em que também os gentios foi dado a ele, né, o povo que não é judeu, né? Então, aqui Deus ele já está fazendo saber que o templo ele seria reconstruído nos últimos dias e que haveria de alguma forma, né, muitos gentios e que eles também calcarão aos pés da cidade santa e que também foi dado para eles esta oportunidade de estar no átrio exterior, na parte de fora do templo. Então, nós vemos que tudo isto que a palavra de Deus ela fala vai se cumprir. E que conforme na visão que eu tive em oração, eu nunca parei para pensar sobre isso, eu tive totalmente um conhecimento, um entendimento, né, que eu pensava que aquilo fazia sentido para mim, né? E quando eu tive esta visão em oração, eu comecei a pensar e rever os meus conceitos, porque eu vi que aquele sacerdote, eu vou chamá-lo assim, né, que ele tinha algo na cabeça como um turbante, uma mitra, não sei bem, mas que as suas vestes eram meio que roxas, elas eram uma veste meio que é, avermelhada, meio que roxa. Ele estava se locomovendo rápido, eu não sei o que ele estava fazendo, mas eu sabia que ali era um templo. Ele estava dentro do templo, eu estava numa parte superior vendo, como que flutuando, e também eu vou contar uma outra visão que eu tive e que foi muito assombrosa, foi terrível, com o tempo, a respeito também da grande tribulação. E quando eu olhava, eu via na parte das costas dele, né? Não das costas do corpo dele, mas na parte de trás, no chão, se acendia um fogo e o fogo desenhava o número 666 e logo a voz falava: eles cultuarão os 666. Então, nós sabemos que o templo ele será reconstruído conforme as palavras de Deus, que está escrito no livro de Daniel, que está escrito também no livro de Ezequiel, que também está escrito no livro de 2 Tessalonicenses, no seu capítulo de número 2, e que ali, né, voltarão a fazer sacrifícios de animais, e a palavra do Senhor, então, nos dá a entender que duas testemunhas surgem neste contexto de Apocalipse, capítulo de número 11, e eles pregam, eles profetizam contra aquela adoração que está acontecendo ali, que não é uma adoração que realmente está voltada a Deus, porque aquelas testemunhas são profetas. Então, a Bíblia Sagrada, né, inclusive a Bíblia Sagrada ela mesma diz que eu ia contar um outro sonho que eu tive, mas deixa a parte também, né, relacionado a isso. Mas nós vemos que aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 11, né, essas duas testemunhas, elas profetizam contra esta adoração que está sendo feita, né, e elas pregam na praça da grande cidade aqui, onde também o seu Senhor foi crucificado, a saber, Jerusalém. E então também ali, né, está acontecendo um culto, e este culto ele não está sendo direcionado, né, não está glorificando de fato e de verdade, né, ao grande e poderoso Jeová. Então, a Bíblia diz que há de acontecer estas coisas e que há um grande reboliço, há uma situação que está acontecendo pelo mundo afora, como nós podemos ver, né, que como aconteceu nos tempos antigos, por exemplo, no reino do rei pacífico, Shlomo, aquele que tem a paz, aquele que conseguiu manter alianças, tratados, contratos com aqueles reis da terra, né, do Oriente Médio, e então eles conseguiram se manter
com muita paz, né? No reinado que teve muita paz, o reinado do rei Salomão. E sobre isso também, né, nós vemos que dentro deste contexto, conforme está escrito os 666, da qual, né, como que vinha para Salomão, né, para este rei, então aí vinha também da terra, né, dos reis da região, né? Eu não posso falar, né, com todas as palavras. Eu acredito que quem está compreendendo possa compreender, né? E já está quase muito bem desenhado. Então, nós vemos, por exemplo, no texto grego de Apocalipse, que, né, os estudiosos, eu não conheço o grego, mas os estudiosos, eles veem que aonde está escrito 666, né, é, ali está, né, três letras gregas que formam exatamente um X, um E e um S. É como se fosse assim, o X equivalesse a 600, o X, o E equivalesse a 60 e aquele S equivalesse a um 6. E aquela forma que está escrito no texto grego, o X, que é o X, E, S, que é 666, ela é muito semelhante, né, às letras árabes, né, que forma um acróstico, né, de, ah, de algo que na religião, né, numa religião do povo árabe, essa religião ela usa muito um acróstico. O que é um acróstico? É quando é pego cada inicial, a primeira letra de cada inicial, né, de uma palavra, e então pega-se ali, por exemplo, como eles dizem, né, existe um símbolo que é semelhante a um X, que é justamente o 600, que é a duas espadas cruzadas que formam um X, que significa a palavra jihad, que significa guerra, né, peleja, batalha, né, por uma causa. E existe então aí as outras siglas, né, que é usada nesta religião, que formam este acróstico que é semelhante ao que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 18, a saber, o 666. Então existe aí o X, que é justamente a palavra jihad, que significa guerra, e as outras palavras é bism, que significa em nome de, e Loh, né, que é justamente, né, o nome do Deus deles, né, que é o Allah, né, que é o nome do Deus em árabe, certo? Então aí forma um acróstico que é semelhantemente o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 18. Ou simplificando, é como que se dissesse que uma pessoa que conhece árabe e pega o que está escrito no original grego, ele leria como se fosse, naquela parte que está escrito 666, ele leria como se ele estivesse lendo por uma classe, né, de pessoas mais rígidas, radicais, extremistas da religião árabe, né, como que guerra em nome de o nome do Deus deles. Então, isto faz muito sentido dentro do texto de Apocalipse 13, versículo 18, né? Então, você vê que existe uma sincronia no mundo, né? Hoje, da geopolítica, existe algo acontecendo, né, com respeito a acordos e tudo mais, né, que parece ser coincidência, né, bastante coincidência, né, com o que as escrituras sagradas já estavam informando, já estavam dizendo, né. Então, este é um recado, eu acredito, da parte do Senhor para a nossa meditação, e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, e a vitória é do povo de Deus, a vitória é da pessoa bendita de Jesus Cristo, que nos garante vitória. E somos mais do que vencedores por tudo a partir dele.
Que Deus abençoe a vida de cada um, em o nome do Senhor e Salvador Jesus.